A gente vai começar a entrevista com o Márcio Reis. Aliás, essa entrevista era para ser 6h30, né, Márcio? Deu uma atrasadinha. A gente vai fazer a entrevista agora, exatamente às 7h40, mas um assunto que é bastante relevante, né? Uma bastante polêmica. E nesse momento tem que ouvir todas as partes, né? O PDT, ele publicou uma nota no site News em Foco, rebatendo, inclusive, uma matéria escrita por mim, né, que falava que o apoio às negociações, né, do PSC para apoiar o Juscelio teria sido o estopim para o rompimento entre o Diretório Municipal e o Juscelio Carmo. A resposta do Bruno Chaves veio, o presidente municipal do partido, veio uma nota até um pouco extensa, mas que dentre os elementos dessa nota, ele dizia que o problema dele não era com os evangélicos, mas com certas denominações evangélicas, né, que estaria aí apoiando o fascismo. Bom, ele não cita, obviamente, vocês do PSC, mas se vocês estavam negociando com o Juscelio, né, e o Juscelio sai justamente por não atender os requisitos do PDT, se subentende que o PSC estaria aí apoiando o fascismo, ou pelo menos sendo bolsonarista. E aí a gente queria ouvir o que é que está acontecendo aí com o PSC, vocês são base realmente de Bolsonaro, como vocês se posicionam e como o PSC está vendo toda essa situação, ô Márcio. Caio, bom dia, Gomes, a todos os telespectadores, né? Bem, Caio, na realidade, o Juscelio também, que eu quero deixar um forte abraço, ele deu entrevista na Rádio Corrimã, como você falou ontem, na 93 FM, e citou, né, o PSC, citou meu nome, citou o fato de ter tido uma reunião conosco através de um intermediário, de uma terceira pessoa que enxergue, que entende que uma aliança entre o PSC, com o nosso pré-candidato hoje, que é Gilvan Artes, com Juscelio, que, consequentemente, né, por ironia do destino, né, foi parar no PDT e está acontecendo todo esse imbróglio aí, poderia proporcionar para Lagoinhas um diferencial que ia ser um divisor de água nessas eleições vindouras. O alinhamento da conversa estava muito em cima da questão de se compor uma chapa e que o nome que ia encabeçar essa chapa seria até definido através de uma pesquisa. Lógico, o Juscelio já leva uma vantagem, porque vem trabalhando a sua pré-candidatura já há um tempo. A pré-candidatura de Gilvan, ela está se iniciando o trabalho a partir de ontem, né? A gente começou a iniciar a pré-candidatura dele no PSC. Estava uma questão se o Gilvan saía pelo PRTB, se saía pelo PSC, mas a gente, como cristão, a gente crê que Deus, né, que dá a palavra final, e aqui está junto a dupla Márcio Reis, Gilvan Artes, que na eleição de 2012 gerou 5.519 eleitores aprovando Gilvan Artes nas urnas, com um grupo muito restrito, sem capital financeiro, né, para fazer a campanha. A gente, naquela época, recebemos do partido R$20 mil para fazer a campanha do prefeito e dos vereadores tudo. Então, a gente lutamos, o povo acreditou, o povo mostrou que queria uma mudança. Gilvan tem um poder de agregamento muito forte e eu tenho que reconhecer isso até mais do que eu mesmo, certo? O Gilvan é uma pessoa muito carismática, muito simpática, muita assistência às pessoas que precisam dele para alguma coisa, seja para um conselho, para uma orientação, para algum tipo de solicitação. E esse poder de agregação de Gilvan, e foi esse poder que me agregou também a ele, né? Então, assim, a gente tinha a possibilidade de multiplicar mais e mais essa massa que votou em Gilvan em 2012, nós temos a possibilidade, e com o Juscelio, que tem pensamentos semelhantes ao nosso, não vou dizer que a gente concorda em tudo, seria realmente o divisor de águas. E aí, mas qual seria essa semelhança do Juscelio com vocês? Porque... Pronto, vamos lá. O Juscelio não é evangélico, né? O Juscelio embora... Juscelio não é questão de ser evangélico. Só para dar uma ideia, a bancada evangélica em Brasília é formada por evangélico, católico e espírita. Por incrível que pareça, o intermediador, ele é muito ligado com essa questão também do espiritismo. Então, o exterior... Juscelio é católico, nato, né?
E o evangélico, os evangélicos aqui. Então, assim, Juscelio, a gente olha pelo lado cristão, né? Nem pelo lado de ser evangélico. Evangelho é uma questão de religião, doutrinária, mas como os bons cristãos que somos, que eu creio que Juscelio também né, uma pessoa que coloca Deus acima de qualquer coisa, como Bolsonaro coloca Deus acima, né, de todos, a gente tem essa semelhança, e em busca de quê? De uma transformação, de renovação, de transparência, de não a corrupção, certo? A gente sabe que esse não a corrupção, a gente tem as nossas limitações, porque a gente não pode controlar tudo, mas basta em muita coisa e seria dado, né, através de uma luta como essa. Juscelio, ele vem em uma caminhada que aqueles eleitores de Juscelio, eles querem mudar o que vem sendo ao longo desses anos, os dominadores da política alagoense. Gilvan chega também com a proposta de realmente fazer uma mudança, como fizeram, né, na época que elegeram Joséildo lá atrás, né? Joséildo, me lembro que na primeira eleição de Joséildo ele não teve nem um quarto do voto que o Gilvan teve da primeira dele, né? E chegou a ser prefeito de Alagoinhas porque o povo entendia que é hora de mudar. E a gente está vendo isso assim. Então, ia juntar o povo que acredita no conhecimento de Juscelio, né? Juscelio tem um conhecimento muito bom, a massa cristã, e quando eu digo a massa cristã, não estou falando só de evangélico, eu estou falando de conservadores, bolsonarista também, que aí é uma rejeição do PDT, né? Antidemocrática, porque assim, se o PDT como está aí, dizendo que não aceita e nada que fale do presidente, nada que venha associar qualquer agregação de valores ao presidente Bolsonaro, porque ele lança uma nota, Caio, dizendo que quer se dar bem com os evangélicos, que tem proximidade com os evangélicos, citou até Bruno suas notas, que conversou com o Gilvan, e Gilvan é bolsonarista. Os evangélicos, na sua grande massa, foi quem elegeu o Bolsonaro. Seus votos dos evangélicos, o Bolsonaro não tinha eleito. Então, assim, é contraditório ele querer elogiar os evangélicos, se os evangélicos estão aí aclamando e agradecendo a Deus por Bolsonaro ser o presidente da República. Essa é a massa evangélica. E aí, Juscelio, lógico, tinha toda a sua restrição, que ele concordou para não falar de Bolsonaro, para não tocar nos assuntos federais, mas o PSC estava livre. Né? O PSC tem independência. Inclusive, o PSC não é Bolsonaro. A gente estava com o Wilson aí como pré-candidato à presidência da República, certo? O governador do Rio de Janeiro. Então, não existe essa questão de ser Bolsonaro, o PSC. Lógico que a gente representa, o partido que mais se identifica, que mais representa os evangélicos é o PSC, certo? E o PSC está com essa qualificação nacional como representante, o partido que realmente representa os evangélicos. E a base de Alagoinhas, certo? Do PSC é feita mesmo com evangélicos, e essa massa de evangélicos, nós somos mais de 30 mil eleitores, cara, evangélicos na cidade de Alagoinhas. E aí, o PDT não comunga, né? Ciro grava lá um vídeo metendo pau nos evangélicos. Ciro grava um vídeo metendo pau na questão do conservadorismo católico, né? Então, assim, o PDT, com Ciro Gomes, ele tem muita divergência com a questão que diz respeito à questão do segmento religioso. E aí é natural que o discípulo de Ciro Gomes, que é o Bruno, né, tenha também essa dissidência. Então, ele não concordou, né, quando o Juscelio falou da possibilidade dessa aliança. Ele não foi favorável, porque um partido que tem um pré-candidato a prefeito não querer se aliar com um partido como o PSC em Alagoinhas, com o Gilvan Artes, 5.519 votos, certo? É voto para uma campanha sem dinheiro, para um grupo pequeno, mas que acreditou, de guerreiros, e para um povo que quer mudança, e eles não querem agregar, é uma rejeição, certo? Daquilo que a gente acredita. Eu vou passar também para Gomes. Gomes deve estar aí querendo fazer a pergunta dele também, mas me chamou a atenção uma fala aqui do PDT, do Bruno Chaves, que é público, que por isso eu vou citar, mas que realmente ele separa evangélicos de evangélicos. Você realmente fala aí da massa evangélica, né? Mais de 30 mil votos seriam aí em Alagoinhas, mas o Bruno falou o seguinte, que, abre aspas, sabemos diferenciar quem são as pessoas de fé e quem são as pessoas que se aproveitam dela, fecha aspas. Ele fala isso num contexto, né, de rebater que o PDT é contra os evangélicos, mas uma classe de evangélicos
que seria bolsonarista, né, e que estariam de desacordo com o partido, e envolveria, no caso, né, indiretamente, vocês. Por que vocês se aproveitam da fé? Onde é que vocês se aproveitam da fé? Eu gostaria de saber. Bem, essa resposta, eu vou trazer aqui um convidado ilustre que está aqui ao nosso lado, que é o Gilvan Arce, para lhe responder. Gilvan, chega aí. Opa, bom dia, Gilvan. Pode responder. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos que compõem a Rádio 2 de Julho, todos os ouvintes e telespectadores aí nesse momento. Veja bem, meu irmão, para que você entenda de um assunto, você tem que, no mínimo, estudar o assunto. E essa fala, ela é meio que entra em desacordo com os princípios que têm sido aplicados pelo partido, aquilo que o partido defende, e quando se fala de evangélico, é um desacordo total dos princípios de Deus que os evangélicos adotam, como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e como uma pessoa vai saber diferenciar algo que ele não comunga, que ele não entende, que ele não participa, que ele é contra. Pronto. Quando alguém se fala que sabe diferenciar um grupo de evangélicos que estão aí seguindo os princípios que Bolsonaro tem colocado, aquilo que Bolsonaro tem defendido no Brasil, ele, de uma certa forma, ele está se equivocando, porque o evangélico de verdade, o cristão, a pessoa que fala da palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que entende da palavra de Deus, ela preza pelos valores conservadores que Bolsonaro defende. Então, pessoas que defendem o kit gay, pessoas que defendem o aborto, pessoas que defendem a questão da ideologia de gênero, né? Que tentam defender, de uma certa forma, que um pedófilo ele é um doente, ele tem que ser tratado pelo médico, ele não tem que ser preso se ele for pego em flagrante usando uma criança sexualmente. Então, poxa, pessoas que defendem que o governo tem que usar a máquina pública para beneficiar mais artistas do que artistas renomados, né, para falar bem dele, do que as pessoas que estão precisando de um tratamento, de um amparo na medicina, um amparo na educação, que precisa ter cuidados melhores na questão da segurança. Então, daquilo que pode fazer diferença numa nação, numa cidade, em qualquer lugar. Então, meu irmão, eu entendo que essa fala que sabe diferenciar, você só sabe diferenciar aquilo que você conhece. Você não pode diferenciar aquilo que você não conhece. Eu até entendo que em momentos de desespero, em momentos assim, que as pessoas às vezes usam de alguns argumentos para tentar se defender, mas quem realmente sabe quem é cada pessoa, realmente, quando alguém... eu sei quem eu sou, eu sei o que eu defendo e os valores que eu prezo. Gilvan, você é fascista, Gilvan? Imagina. Estou fazendo uma pergunta séria. Não, porque você é bolsonarista. Eu estou perguntando se você... É motivo de riso. Como Gomes, nesse instante, falou disso aí. Falar que um cara é fascista, que tem as práticas que Bolsonaro tem. Então, é o contrário do fascismo que Bolsonaro aplica.
É a mesma coisa, eu defendo, com certeza, as práticas de Bolsonaro, eu defendo. Não concordo com todas, como ninguém concorda, uma pessoa não concorda com a outra em tudo. Sempre tem alguns pontos que a gente não concorda, mas eu concordo na maioria das coisas que Bolsonaro tem defendido, do posicionamento dele, eu tenho defendido. Eu não nego para ninguém, eu sou bolsonarista. Eu entendo que se Deus, eu creio que para Bolsonaro estar aí hoje na presidência da República, não tem como não ter tido a mão de Deus, porque foi uma pessoa que lutou contra toda a mídia gigante, inclusive a Rede Globo, lutou contra quase todos os partidos políticos, lutou contra toda a máquina e com todo o vício que foi instalado no Brasil há muitos anos. Então, o povo tem reconhecido isso. Eu não nego que Bolsonaro é o meu presidente e me espelho em algumas coisas do que ele faz. Eu tinha pedido muito, eu andava pedindo muito a Deus que mudasse a política do Brasil. E hoje sou muito feliz em estar presenciando, em estar vivendo para ver o que está acontecendo no Brasil. Ok. Ô, Gomes, pergunta? Gilvan ou Márcio, qualquer um de vocês pode me responder. Na realidade, não teve prosseguimento, não teve êxito, a tentativa de aliança com o PDT. Então, já é um fato configurado. Então, com isso, os campos ficam polarizados entre a candidatura do PT, que pode ser Luciano ou um outro nome, muita gente aposta que será um outro nome, que o nome de Luciano será rifado. Eu caminho um pouco por essa linha, né? A candidatura do DEM com o Paulo César ou a candidatura do PSD, que é Joaquim Neto. Vocês lançarão candidato próprio ou vão aderir a uma dessas candidaturas que estão expostas aí? E se aderirem, qual a condição para isso? Vão pleitear na chapa uma vice? Vão pleitear a secretaria? Como é que vai se dar essa discussão? Pronto, veja bem. A gente tínhamos um pré-candidato, né, que era o doutor Gomes, que vinha muito bem aceito. Né, Meu xará. Seu xará. Pela classe empresarial. E, felizmente, o mesmo foi acometido de câncer e ficou totalmente impossibilitado pela questão dos tratamentos. A quimioterapia é uma coisa muito agressiva e tal, de dar continuidade ao projeto. Mas a gente, né, e aí, como bons cristãos, nós sabemos que nós planejamos, a gente prepara os cavalos para ir para a guerra, mas quem dá a palavra final e a vitória, né, é o Senhor. E eu entendo que hoje a gente está num momento novo no PSC. Gilvan chegou para o PSC, Gilvan também estava trilhando outro caminho, né? Eu estava trilhando como presidente um outro caminho, mas Deus nos uniu novamente e hoje, né, Gilvan é pré-candidato a prefeito pelo PSC, né? Mais uma vez, repetindo o que foi em 2012, o sucesso que foi em 2012, muitas pessoas falam que foram 3 candidatos em 2012, Paulo César, Joséildo Ramos e Gilvan Artes. Aí já me questionaram, mas aqueles 5.519 votos que Gilvan teve foi das pessoas que não queria Joséildo Ramos e não queria Paulo César. Aí eu lhe pergunto, quantos milhares de votos hoje a gente se encontra nessa situação de querer uma mudança, né? De reconhecer um pouco do trabalho que Joaquim fez, um pouco do trabalho que Paulo César fez, mas querer algo a mais, querer muito mais do que o que já foi apresentado por ambas as partes, são milhares e milhares de pessoas. Está chegando a hora das pessoas ouvir Gilvan, de conhecer as ideias de Gilvan, o que é que o Gilvan pensa. Gilvan é o único pré-candidato hoje em Alagoinhas que tem facilidade de dialogar com qualquer um dos lados. Certo? Os 2 liderados das pesquisas, inclusive, já nos procuraram,
né? Já procurou a mim, já procurou o Gilvan, por entender o valor que Gilvan tem nessa candidatura. Mas nós não botamos a candidatura para negociar, nós estamos botando a pré-candidatura realmente para disputar as eleições. A gente conta com essa desvantagem, que é o início desse trabalho que está se dando agora. A gente teve a semana passada todas as reuniões. Gilvan hoje, Gomes Mascaio, ineditamente conseguiu agregar as principais, né, e as mais tradicionais instituições do segmento evangélico, que são as ordens dos pastores de Alagoinhas, as duas maiores, as duas mais tradicionais instituições, que é a Almea, que é a FEMEB. Gilvan conseguiu agregar ele. Tem o pastor Emílio, que tanto o Juscelio fala, né? No último domingo agora, eu tive uma reunião com o pastor Emílio, e o pastor Emílio já declarou que o candidato dele é Gilvan. Quem é pastor Emílio no segmento evangélico? É um dos homens mais respeitados dentro da nossa cidade. É um dos pastores mais queridos e um dos pastores muito, muito, muito bem relacionado com toda a classe evangélica, seja do líder ao membro, né, que tem um grande projeto, Jesus nas praças e tal. Então, Gilvan, ele agrega muito, né, vai ser um divisor de água nessas eleições. Lógico que a gente, do PSC, nós somos responsáveis com Alagoinhas. A gente não está botando uma candidatura por vaidade. A nossa candidatura, a pré-candidatura de Gilvan, que vai ser efetivada por Deus nas conversões, ela é uma candidatura séria para a transformação. Séria, séria. Mas também nós temos uma consciência que precisamos chegar a 2 dígitos para realmente a gente poder ter a mínima condição necessária para disputar uma eleição para poder vencer. Sabemos que o nosso maior adversário é o tempo, mas também sabemos que o nosso maior aliado é um meio de comunicação, que é a rede social, que chega de uma forma muito veloz, né, aos munícipes de Alagoinhas, aos eleitores, né, de Alagoinhas. E a gente vai fazer uso dessas redes sociais da melhor forma possível, para que a gente possa levar o conhecimento de todos, né, quem é Gilvan Arte, quais são as propostas de Gilvan Arte, quem é o PSC. Nós temos aí, aplicado em Alagoinhas, por intermédio meu, mais de 3 milhões de reais. Nós temos o ex-deputado irmão Lázaro, né, que aplicou 12 milhões e meio aproximadamente. Nós, através de nossa intervenção no governo federal, conseguimos trazer mais meio milhão através do deputado Elivelto Santana para a saúde. Então, assim, nós temos trabalho prestado em Alagoinhas sem sequer ocupar nenhum cargo público. E aí, esse trabalho a gente vai ter que mostrar. Está a SMTT aí agora, sendo toda a SMTT da Guarda Municipal, sendo toda aparelhada, com recursos que nós do PSC trazemos, né? Lázaro foi um homem que teve 22 mil votos diretos em Alagoinhas e mais 6 mil votos indiretos na última eleição para senador. Então, são 28 mil votos. Para você ter ideia, a grande massa que tem em Alagoinhas são 28 mil votos para Lázaro, senador, nas últimas eleições. 6 mil votos de legenda, certo? Porque era 200, o povo apertava o 20, esquecia de apertar outro zero e confirma, caía para Lázaro, e os votos que votaram certo, o voto 200. Então, assim, a gente temos muitos que mostrar. A gente é o único partido que tem um pré-candidato que pode fazer um governo misto, não importa, depois de eleitos, quem é esquerda, quem é direita, é saber quem é que soma, quem é que agrega, certo? Mas quem é que pode compor esse governo? Gilvan não tem conchaves políticos de dever e favor A, B, líder político que vai dar secretaria tal, secretaria B, não tem. É uma pessoa que chegando lá para governar Alagoinhas vai governar com independência política. Pergunta, Gomes. Não, só para que eu entenda. Então, você confirmou que a candidatura de Gilvan é para valer, entretanto, pode sim, até em algum momento, mudar os rumos e ter uma outra candidatura. Você não fecha essa porta completamente. Foi isso que eu entendi? Eu acho que o pré-candidato que fechou uma porta dessa, ele está sendo arrogante e prepotente. E tem prepotência, né, que existe e excede os limites. Tem pessoas que dizem que o PT é prepotente, que o PT não abre para ninguém, né? Que o PT não abre para ninguém. Então, se o Luciano estiver lá, que é o pré-candidato do PT, apontando 8%, 7%, tendo um candidato aliado a ele que esteja pontuando 12%, 13%, certo? Ele prefere perder a eleição do que se alinhar a outro grupo que está lá na base deles,
né? Isso aí se chama prepotência. E eu não estou afirmando com minha palavra assim diretamente, que eu nunca conversei com o Luciano sobre isso, mas é o que se diz, né, em todo veículo de comunicação e alguns pré-candidatos, que o PT não aceita aliança com ninguém, que ele quer ser sempre a cabeça de chapa. Tá aí como exemplo aí o governo do Estado, que não quer, como diz, né, largar o osso, aí já quer trazer, né, o ex-governador para disputar as eleições. Não, agora sim, a gente entende, Gomes, que Alagoinhas precisa passar por uma transformação, uma renovação, para mais desenvolvimento, para maior crescimento. E a gente não tem como acontecer isso se nós estivermos de fora. Não tem. Certo? Agora, eu não quero dizer que a gente está fechado. Não existe isso aí. O que existe, sabe o quê? É a gente entender a vontade do povo. Se o povo dizer que quer candidato A, certo? E candidato A pode realmente vencer as eleições, é o desejo do povo que vai ser respeitado. Agora a gente vai mostrar uma opção ao povo, vai mostrar, Gilvan, ao povo. A gente não está fazendo trabalho para serviço de ninguém. A gente não está fazendo um trabalho de pré-campanha para serviço de ninguém. Mas a gente sabe que a escolha final é do povo. E a gente, nos momentos que a gente for preceder as convenções, nós vamos decidir o que é melhor para o povo, baseado no que o povo está manifestando nas pesquisas, nas ruas, porque a gente vai respeitar a escolha do povo. Bom, Está sem som, Caio. Num próximo momento, a gente vai, inclusive, marcar uma entrevista com o pré-candidato Gilvan, que eu ainda não entrevistei, né, para saber realmente acerca da pré-candidatura. Eu, o Gomes, e com fé em Deus o Marconi também com a gente. Aliás, o Marconi que ontem, Gomes, ganhou o prêmio, destaque, né, como melhor locutor jornalístico de Alagoinhas. Parabéns para o Marconi. Parabéns para o Marconi. Nosso Marconi aí ganhando o prêmio de locutor jornalístico, melhor locutor jornalista de 2020, pelo prêmio Destaque Eleição do Povo. O povo é que vota, viu? O povo é que vota. E o povo elegeu o Marconi como locutor jornalístico. A gente manda nossos parabéns para o Marconi. É merecido, merecido, Márcio, e ele não pode deixar de esquecer que mesmo em época de pandemia, a gente guarda para depois, não é, o 0800, que para confraternizarmos a alegria dele, ele vai nos proporcionar. Fala aí, Márcio. Eu conheço o Marconi há muito tempo, assim, eu sou um admirador dele. Ele não é simplesmente a forma que ele se comunica, ele tem todo um conhecimento técnico, né, dentro dos seus diversos conhecimentos, e isso tudo agrega ao profissional. Eu quero parabenizar Marconi, dizer, Marconi, tem um carinho especial por você, continua aí, sucesso. Parabenizar também, né, a vocês que puderam fazer essa aquisição para estar somando aí com vocês e fazendo o diferencial no jornalismo de Alagoinhas. Mas eu queria também... a gente terminou não entrando muito na questão de Juscelio, né? Eu entendo que o ato antidemocrático do PDT... Rapidinho. 2 minutos para falar sobre Juscelio. Né? Eu entendo que o ato antidemocrático do PDT, né, em ter um nome como Juscelio, chegar de uma forma arbitrária, eu entendo que é arbitrário, no entendimento da lei, e vetar uma pré-candidatura. O direito de ser pré-candidato, ele é garantido pela Constituição. Tanto é que existem leis e resoluções em cima da existência da pré-candidatura, porque ela já tem respaldo legal. E aí, eles entram, envolve o Juscelio em toda essa situação, cria expectativas, nem Juscelio, nem pessoas, no município de um modo geral, e de repente eles tomam uma atitude dessa, de uma forma até entendo, desonrosa, porque em primeiro plano eu acho que o Juscelio tinha que ser comunicado oficialmente, o Juscelio tinha que tomar todas as ciências, porque tudo estava acontecendo, para daí assim, certo, o partido divulgar a nota pública, Juscelio se manifestar publicamente também. Então, para mim também foi desonroso o que fizeram com o Juscelio, frustrou os sonhos de muitas pessoas foram frustradas nesse sonho, mas eu quero dizer que existe uma esperança ainda para Alagoinhas, está aí posta para a candidatura de João Artes, certo? E o Bruno, né, que assinou a nota e que teceu elogios maravilhosos com relação à pessoa de Juscelio, certo? Quando ele fala em democracia, é hipocrisia. Isso não é democracia.
Saciar o direito de uma pessoa ser pré-candidata não é democrático. Saciar, frustrar o sonho de muitas pessoas da Alagoense, que muitas pessoas admiram, gostam, estavam apoiando o Juscelio, certo? Isso não é democracia. É rejeitar o segmento cristão nessa aliança, o PSC nessa aliança, Gilvan Aster nessa aliança. Isso não é democracia. Isso é ditadura. Isso é ditadura. É dizer que ou é desse jeito, ou não é. Vai Ciro Gomes, vai Bruno Reis, Tonho Rato, vai dizer na mídia que não quer e não precisa dos votos dos evangélicos. Se você nos rejeita, vai se dizer na mídia que não precisa dos votos dos seguidores de Gilvan, dos seguidores de Márcio Reis, do irmão Lázaro, que é o grupo que nós representamos. Vai na mídia e diz que não quer o voto dos bolsonarianos, que não quer que ninguém que seja Bolsonaro. Vai lá e diga que não quer esse voto. Vai à esquerda dizer que não precisa desses votos. Isso é hipocrisia. Dizer que é democrático. De democrático não existe nada nessa atitude. Nada nessa atitude. Sinto muito, porque pelo pouco que eu conheço, com toda a minha ignorância política, as coisas ficaram muito difíceis para Juscelio, porque, dentro do meu entendimento, independente de Juscelio ter o direito, por lei garantido, de ser um pré-candidato, o partido não é obrigado, por lei, a ter uma candidatura na majoritária. O partido que vai deliberar sem a questão de Juscelio ter direito, não, se nós vamos ter ou não vamos ter um pré-candidato. Então, se o partido disser que não vai ter um candidato a prefeito, certo? Não existe, certo? Porque tem uma convenção para pré-candidatura a prefeito. E aí Juscelio pode estar expondo, se desgastando, né? E aí não vai haver possibilidade, porque o partido vai deliberar que não acha viável ter um candidato a prefeito nas próximas eleições. Então, acho que o Juscelio tem que ver isso, se aprofundar mais nisso, para evitar todos os desgastes e maiores problemas. Mas eu quero dizer, certo? Diretamente ao Bruno, essa fala que o Gilvan respondeu, e a Gilvan falou muito bem, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, e eu tenho certeza que a fala que Bruno disse, e sabe quem realmente faz o uso da fé para benefício próprio, em resumo, certo? Ele está falando, talvez, de um ou outro, que é uma realidade, tem pessoas que fazem uso da fé para se auto-beneficiar. Eu não vou ser hipócrita e dizer que isso não existe. Agora, nós não. Pergunta se Márcio Reis, com 3 milhões de recursos trazido para Alagoinhas, se ocupou com cargo político. Se tem alguma empresa prestando serviço à Prefeitura Municipal de Alagoinhas, seja nessa gestão ou na gestão passada. Diretamente na gestão de José Hildo, fiz investimento próprio, privado, particular, certo? Na cidade, com requalificações de praça, urbanismo, e nunca tive nada. Então, assim, eu nunca me fiz me aproveitar das situações de ajuda. Ô, Márcio, eu vou ter que interromper realmente, porque a gente está com um tempo estouradíssimo aqui. A gente está com um tempinho aí, não sei se você está vendo na tela aqui na parte superior. Isso daí é o tempo que a gente tem para terminar o programa. Falta 1 minuto e pouco. Então, mas a gente vai marcar uma outra oportunidade para poder conversar sobre a pré-candidatura de Gilvan, e aí você vai poder colocar a plataforma tudo direitinho. A gente pode até voltar com esse assunto. Mas, Gomes, acabou por hoje. Vamos nos despedindo, né? Tem o baú do Haroldo também para a gente falar, mandar um abraço